Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para fazer um apelo e alertar também as pessoas. Temos aqui em Portugal, eu vivo em Portugal há 12 anos. Tem aqui uma menina agora que foi divulgada recentemente que ela está desaparecida desde novembro. Gente, a gente publica muita coisa, a gente vê muito vídeo de palhaçadas, de humor, não é? Mas também publiquem coisas sérias desse tipo. Quando souberem que é mesmo um fato verídico, que a gente também tem que apurar os fatos, porque muita coisa é irreal na internet. Mas quando virem que é uma coisa séria, nós temos aqui em Portugal uma menina desaparecida desde novembro. Não lembro o dia, mas está nas notícias. Aqui de Portugal está na RTP1, dá a notícia. Tem até um casal de brasileiros a falar. E no Brasil, na Record. Minha gente, o caso de brasileiras desaparecidas aqui é muito sério. Quando não são mortos, os companheiros matam. E elas ficam desaparecidas por muito tempo, como foi o caso de uma aqui recentemente, a Rayane, que encontrou o corpo bem depois, que ela morava com um casal, que a menina se dizia amiga dela, e o marido era em português, e matou. E essa menina, agora desaparecida, e tem muitas que acontece isso, muitas brasileiras mortas aqui, muitas brasileiras desaparecidas. Gente, eu peço uma coisa a vocês. A Europa não é fácil, como toda a gente pensa. Você chega aqui, vai a um serviço de estrangeiro, eles pedem contrato de trabalho. Então, você vai procurar trabalho para ter esse contrato. As pessoas possíveis que podem nos dar trabalho, pedem o contrato do CEF, do Serviço de Estrangeiro. Então, joga para um lado e joga para o outro. Eu tenho umas amigas minhas que vieram para cá, uma inclusive na minha casa. Andei vários e vários dias com ela à procura de trabalho e não apareceu. Por quê? Serviço, como eu disse agora, e repito, serviço de estrangeiro pede contrato de trabalho. Contrato de trabalho, serviço de estrangeiro, e vice-versa. Ela foi embora, mas ela veio para minha casa, uma pessoa conhecida de infância. Eu também, quando vim para cá, queria muito estar na Europa. Então eu dizia, eu vou tentar a vida, vou ficar onde for, na rua, depois eu procuro emprego. Gente, não é bem assim. Vocês vejam bem. Não saiam com falsas ilusões. Trabalho aqui está muito difícil. Então não se iludam com essa história de dizer assim, eu tenho um trabalho, você vai ganhar um salário ou mais de um salário mínimo daqui de Portugal. Você vai ter casa, você vai ter roupa lavada, você vai ter comida. Você só precisa trabalhar para mim. Gente, estranho esse tipo de conversa, esse tipo de atitude. Não existe trabalho fácil aqui, principalmente para nós brasileiros que chegamos agora. Antigamente, aliás, porque agora já se vê pessoas muito formadas que estão fugindo da violência, da corrupção do Brasil. Então, as pessoas que têm dinheiro hoje em dia estão investindo aqui em Portugal, ou na Espanha, na Europa. Mas antigamente vínhamos nós que precisava de lutar pela vida, que queria uma vida melhor, tipo eu vim há 12 anos. Eu sei o que eu passei aqui em Portugal, não foi fácil. Há dias que eu chorava para ir embora. Eu não fiquei, como eu disse no começo, queria ficar na rua para arranjar trabalho, não foi preciso, porque eu tenho uma amiga que já vivia aqui, então ela me deu apoio na casa dela, e por aí depois eu comecei a caminhar com minhas próprias pernas. Mas, gente, cuidado nas falsas esperanças. Há pessoas que dão certo aqui, que dão muito certo. Graças a Deus eu dei certo, mas também passei por muitas, atenção. Mas, gente, não é toda gente que se dá bem, entende? Há brasileiras que dá bem, que tem um contrato rápido, encontra as pessoas maravilhosas à frente delas, as outras não. Demora muito, e nesse percurso que demora, vai bater na cabeça, bater na cara, e um dia pode ser que dê para o bem ou para o mal. Gente, eu só peço a vocês, encarecidamente, cuidado ao sair do nosso país. Eu sei que está violento, eu sei que está perigoso, mas cuidado em sair daí e vir para a Europa com falsas promessas. Esmola grande
já dizia a minha avó, o santo desconfia. Então, cuidado. É um apelo que eu faço. Me acompanhe aqui, que ao longo do tempo eu vou mostrar aqui, vou explicar um bocado, vou dizer um bocado da minha trajetória aqui em Portugal. E então daí vocês podem tirar uma conclusão. Vocês para vir para aqui tem que conhecer alguém, gente, que vocês confiem mesmo. E mesmo assim ainda acontece muita coisa. Cuidado, é um apelo que eu faço, tá? Pronto, para vir para cá, pesquisem muito bem, vejam com quem vem, veja para onde vai, não venha com falsas promessas de trabalho, que aqui não tá fácil. Beijinho.